Diego, Arthur Lira está comemorando a festa da vitória lá em Lisboa, né? Ele desistiu de ir para Dubai, porque eu publiquei, eu acho que ficou constrangido, mas foi para Lisboa. Em Lisboa está acontecendo um fórum organizado pelo Gilmar Mendes, que voltou aos negócios aí, ao business da organização de eventos, só que este é um evento que está reunindo Michel Temer, Kassab, ex-ministros da Defesa, presidente de Banco Central. A gente acompanhou isso, a Gabi também trouxe notícia, né? Conta pra gente como é que está essa história. Cláudio, como você antecipou na semana passada, o Lira estava já mirando esse feriadão prolongado, não só para ele, como para os demais deputados, principalmente aqueles da sua patota, da sua... como é o nome daquilo? Da panelinha, da sua panelinha. Ele, Lira, que foi eleito criticando o fato de Rodrigo Maia ter panelinhas na Câmara, ele, obviamente, para surpresa de ninguém, também tem a sua panelinha. Então, Lira entregou para o Palácio do Planalto aquilo que ele tanto queria entregar, que era a PEC dos precatórios, e aqui eu faço só uma diferenciação, porque a PEC da vingança, que é aquela PEC que mina a autonomia e a independência do Ministério Público, era certo, em alguns casos ali da PEC esbarra em interesses do Planalto, mas é uma PEC do Lira. Ele quer, é algo muito pessoal. Então, o fato de Lira ter sido derrotado na PEC da vingança foi muito ruim para ele. Claro, a gente está vendo aí até hoje, ele quando toca no assunto, mesmo fingindo que não, sabe que foi uma derrota grande para ele. Mas outra coisa seria se ele perdesse na PEC dos precatórios, que aí é um compromisso que ele tinha com o Palácio do Planalto, com Jair Bolsonaro, com aquele que o colocou ali, que o ajudou em muito a ficar no topo do Congresso, derrotando o grupo de Rodrigo Maia, que na época tinha como candidato o deputado Baleia Rossi. Pois bem, Arthur Lira entrega a PEC dos precatórios, que vai para o Senado, daqui a pouquinho a gente pode falar disso também, se der um tempo aqui ainda, mas quem acompanha o Antagonista sabe quais são os próximos passos. E aí Lira se manda em avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, para Lisboa, para esse evento que teve abertura hoje na capital de Portugal, sobre a comunidade de países da língua portuguesa, a comemoração dos 25 anos dessa comunidade. Lira levou consigo um monte de deputados, principalmente deputados do seu partido, o PP, Celina Leão, Eduardo da Fonte, a Margarete Coelho, que foi relatora do Código Eleitoral, mas também estão lá o Domingos Neto, do PSD, de Gilberto Kassab, o Danilo Forte, do PSDB. Essa turma chegou de última hora para essa abertura desse evento hoje, num hotel chique lá de Lisboa, claro. Também estavam lá o Aécio Neves, a Cátia Abreu, que são os presidentes das comissões de relações exteriores na Câmara e no Senado, respectivamente. A deputada Flávia Arruda, que é ministra da Secretaria de Governo do PL, de Valdemar Costa Neto, ela chegou ontem num voo comercial, não estava nesse voo da FAB, não. Mas chegaram, fizeram lá uma cerimônia de abertura bem simples, rápida, protocolar, nada demais, tanto é que a gente não noticiou nada, porque foi tão xoxo o evento, mas registramos. E depois, tinham 2 painéis hoje, Cláudio, só que aí o Lira preferiu se mandar para um restaurante, foram para um restaurante famoso lá de Lisboa, a essa hora devem estar tomando um bom vinho e comendo um gostoso bacalhau, e você e quem nos acompanha sabe quem é que está pagando esses comes e bebes. Sim, é assim que funciona. Eu recebi aqui, deixa eu ver, porque agora você me lembrou aqui, que eu recebi um dia desse, uma foto, um registro aqui, do nosso ex-ministro Pazuello, tá aqui, ó. Pazuello, enchendo a pança aqui. Ô, Freitas, põe na tela aí, por favor, te mandei no grupo. O Pazuello jantando no Sorro, que é simplesmente o restaurante japonês mais chique de Brasília, mais caro de Brasília, excelente, muito bom. Mas tá lá ele que conseguiu, inclusive, que a ex fosse arrumasse uma vaga aqui no hospital militar, das Forças Armadas, depois de ter saído do Ministério,
e ainda ganhou diária como se tivesse voltado para Manaus e voltado para Brasília. Quer dizer, ninguém faz nada. Eu denunciei isso, ninguém faz nada. Aí tá lá ele, ó, se fartando lá. Isso aí isso é a rotina, é a rotina. Enquanto vocês estão aí catando osso, né? Tá o ex-ministro aí, ele tá em que cargo, hein, Diego? Ele tá lá no Palácio ainda, não tá? Tá no Palácio. Houve uma mudança ali, mas ele continua com cargo no governo de Jair Bolsonaro, o ex-ministro Pazuello. Muito bem, tá lá na boquinha, conseguiu uma boquinha, aí ele tá com a boquinha ali também, comendo, né, bem gostoso, um sushi. PEC do calote. Nós, obviamente, estamos acompanhando aí. O Bolsonaro diz que calote não é calote, né? Solta o VT, Freitas, e a gente volta para o Diego para ele comentar como é que está a tramitação disso, que foi para o Senado, a PEC dos precatórios. Porque tem muita coisa que é desinformada no Brasil. Muita coisa desinformada. Ninguém quer dar calote em ninguém. Dívida de mais de 20 anos acumuladas, de repente, uma decisão judicial falou: Bolsonaro, paga esse trem aí. E entra no teto de gastos. Que pese a nossa economia está indo bem, uma previsão de arrecadação extra no corrente ano de mais de 300 bilhões de reais. Mas nós temos responsabilidade. Ninguém quer furar teto nenhum, porque nós não queremos mexer na economia, seja para beneficiar quem quer que seja, se uma medida colateral vem, por exemplo, a inflação, vem o aumento do dólar, que influencia no preço do combustível na ponta da linha. Todo mundo perde com isso. Não é PEC do calote, querida imprensa brasileira. Se eu pegar para qualquer um de vocês, né, que ganha aí 5, 6, 10, 15 mil por mês, falar, tem que pagar 1 milhão agora, você vai ter que fazer uma opção. Se pagar, vai faltar o que comer em casa. É o que nós estamos passando aqui. Dívida de até 600 mil reais, nós vamos honrar. É acima de 600 mil. E precatório virou um negócio. Turminha, virou negócio. Quem tem um papel de 20 milhões, vende por 3, 4, porque sabe que lá na frente pode recebê-lo. Como é que está aí, Diego, a tramitação da PEC agora que foi para o Senado? Isso. A proposta de emenda à Constituição, como toda PEC, precisa de 4 votações, Cláudio, e quem nos acompanha. 2 na Câmara e 2 no Senado. A tramitação na Câmara foi concluída com a aprovação nessa semana da proposta em segundo turno, e agora, então, a PEC vai tramitar no Senado. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, chegou a sinalizar anteriormente, na semana passada, que poderia levar a proposta diretamente para o plenário, para acelerar mesmo, de maneira, vamos lá, vamos aprovar essa PEC. Ocorre que nesta semana ele já mudou o tom, ele deu uma entrevista aí lá de onde ele foi participar da COP26 e deu uma entrevista já dizendo que não, que os líderes que vão decidir. Pois bem, os líderes já decidiram, a PEC não vai direto para o plenário do Senado, salvo alguma mudança nos próximos dias, mas hoje a informação é de que a PEC passará pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida por Davi Alcolumbre. O relator dessa PEC, tanto na Câmara como no Senado, é preciso ter um relator, né, que vai apresentar o relatório que virá a ser votado pelos seus pares. O relator da PEC no Senado é o Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, ele que é o líder do governo Bolsonaro no Senado. A expectativa deles, do governo, que eu digo, é aprovar a PEC na CCJ no dia 24 de novembro e no início de dezembro votar em definitivo a PEC no Senado Federal. Hoje, inclusive, mais cedo, Wilson Lima, noticiou em cima do lance, a sessão do Congresso, deputados e senadores votaram e aprovaram projetos que garantem o pagamento do Auxílio Brasil, ou seja, já é o Congresso, já é o governo se preparando, pavimentando o terreno, dando como certa a aprovação dessa PEC, que precisará de maioria qualificada também para ser aprovada no Senado. A expectativa do governo, repito, é no início de dezembro, Cláudio. Lembrando que essa PEC, ela cria, né, faz uma gambiarra fiscal para a criação do Auxílio Brasil, que é o sucessor
do programa Bolsa Família, e foi a principal invenção, a aposta do Centrão para tentar reeleger Bolsonaro no ano que vem. Então, em meio a essa gambiarra fiscal que abrirá espaço no orçamento para, por exemplo, ampliar a farra das emendas de relator, se o Supremo decidiu, mas eles estão trabalhando ainda para tentar manter as emendas de relator ou alguma outra forma de distribuir emendas sem transparência. A aprovação dessa PEC também abre espaço para o aumento do fundão, ou seja, uma série de coisas que não são, digamos assim, prioridades neste momento. Mas o discurso do Bolsonaro e do seu governo e dos seus aliados é esse discurso lindo, maravilhoso, bonito, cheiroso, de que a PEC é em nome dos pobres para salvar aqueles que mais necessitam. Então, quem vota contra a PEC está votando contra os pobres. A gente já ouviu isso durante 13 anos nesse país, Cláudio, e foi no governo do PT. Deixa eu te perguntar um negócio. O Oriovisto está coletando assinaturas para uma PEC, a PEC 41, que é um texto alternativo à PEC dos precatórios. Né? Hoje, inclusive, o Moro publicou no Twitter uma foto junto com ele, aí, apoiando, obviamente, a medida. E ele diz o seguinte: o Oriovisto esteve aqui conosco na terça-feira, disse que é possível, quer dizer, o Moro disse, é possível ter responsabilidade social e fiscal ao mesmo tempo. Aí, falando, né? O senador apresentou a PEC que viabiliza fontes de recursos. O que o senador diz? A gente já tinha trazido a informação até antecipadamente, a matéria acho que do Wilson Lima aqui, mostrando aqui, ó. O Auxílio Brasil seria bancado com recursos inicialmente destinados ao Bolsa Família, mais 50% das emendas individuais dos parlamentares, 50% das emendas de bancada e pelo menos 60% das atuais emendas do relator, as chamadas RP9, entre outras fontes de recursos. Ou seja, em vez de você pedalar precatório, romper o teto, agitar o mercado, impactar os juros, gerar mais inflação, recessão, etc., você poderia, os próprios parlamentares que já têm o seu dinheiro destinado, né, via emenda para a aplicação nos seus currais eleitorais, bastava que eles abrissem mão de parte desse recurso para que seja aplicado no Auxílio Brasil. Isso aí não resolvia o negócio? Qual é a chance dessa proposta ir para frente, Diego? Cláudio, vamos ter que esperar alguns dias para ter essa resposta de maneira mais concreta. O que eu posso dizer até aqui é o seguinte: ainda antes da aprovação em segundo turno na Câmara, eu entrei em contato com diversos senadores, com os quais eu falo quase que diariamente, e publicamente somente alguns senadores do Podemos, do Cidadania e da Rede se manifestaram contra o calote, a gambiarra fiscal para garantir o Auxílio Brasil. Com essa proposta apresentada pelo Oriovisto e o Moro fazendo propaganda dessa PEC, é claro que o Oriovisto traz para dentro do Senado, para dentro desse debate ali no Senado Federal, mais um elemento, mais um componente que, querendo ou não, invariavelmente vai esbarrar nas eleições de 2022. Então vamos ver ali, né? Pode ser até um primeiro teste. Porque o pessoal já estava reclamando, o pessoal que quer aprovar a PEC dos precatórios, a PEC do calote, já estava reclamando da politização desse tema, dizendo que não era Bolsonaro versus não Bolsonaro, era a ajuda dos pobres versus a não ajuda dos pobres. E agora, com o Moro encampando essa PEC do Oriovisto, isso traz mais um elemento eleitoral para esse discurso no Senado. Confesso a você que nós vamos ter que esperar alguns dias para ver como isso vai reverberar lá internamente. O que eu ouvi de um senador é que, por enquanto, poucos estão se pronunciando publicamente contra a PEC, mas que há sim um grupo consistente dentro do Senado que não quer a aprovação da PEC do calote. Eles vão esbarrar nessa narrativa que o Bolsonaro, com Lira principalmente, repito, estão aí batendo muito, que é a de que a PEC vai garantir a salvação da sobrevivência daqueles que de fato mais necessitam em meio a pandemia ainda da Covid-19. Então, assim, Cláudio, vamos ver qual vai ser o ímpeto, a vontade, o fôlego desses senadores em bancar a tentativa de construção de um outro texto a essa altura do campeonato. Não é nada, hoje é dia 11 de novembro, a gente está caminhando já para o fim do ano legislativo e alguma resposta sobre esse assunto o Congresso terá de dar.
É justamente essa narrativa, né, que a PEC implode, porque ela mostra que o sujeito, se o parlamentar, o político que está querendo dizer lá na sua base eleitoral, olha, eu votei na PEC para você ter o que comer. Não, deputado, não, senador. Bastava que o senhor abrisse mão de parte das suas emendas parlamentares para dar o que comer para o povo, que essa é a urgência, essa é a emergência, quando nós temos miseráveis tendo de sobreviver catando o osso no lixo. Então, isso aí é uma vergonha novamente, né? A gente está diante de uma narrativa falsa, falaciosa, e eu espero que o resto da imprensa entre nesse debate impulsionando esta proposta, que é uma proposta que ela é razoável, ela é uma proposta que tem lógica. A gente cansa de falar aqui, quando eu falo bom senso, né, Diego? Basta ter bom senso. Qual é o bom senso? Bom senso é a lógica, é a razão. A lógica, ela desmonta qualquer tipo de narrativa que esteja interessada, que esteja encobrindo interesses escusos, que é o que acontece com essa história da PEC dos precatórios. Bom, Diego, você precisa sair? Preciso, Cláudio. Eu só vou completar dizendo o seguinte, você falou do mercado aí, olha, o Paulo Guedes, ministro da Economia, trabalhou incansavelmente e vai continuar trabalhando na tramitação do Senado para aprovar essa PEC do calote. Inclusive, deputados bolsonaristas, como a Caroline Detoni e o Paulo Eduardo Martins, que não se considera bolsonarista, mas é aliado do Palácio Planalto, mudaram o voto do primeiro turno para o segundo turno na votação na Câmara, dizendo que foram convencidos pelo ministro Paulo Guedes de que essa era a melhor saída para garantir o Auxílio Brasil. E muita gente desse mercado aí, do mercado financeiro, que às vezes eu costumo chamar, que é só o centrão da Faria Lima, muita gente ficou também incensando aí, passando pano na PEC do calote, com aquele argumento político de que o que está sendo aprovado é a solução possível, levando em conta a realidade política de Brasília, aquela coisa toda. Olha, então é um mercado passando pano, repito essa expressão batida já, mas é a que me vem à mente agora, e também admitindo que Brasília é isso mesmo, vamos tirar dinheiro dos precatórios, vamos calotar precatório para pagar para os pobres, em vez de talvez o mercado, essa entidade, o mercado, fazer um esforço maior para dar a sua parcela de contribuição para a população, para o país, e de forçar o parlamento a buscar outras alternativas como essas que o senador Iovisto Guimarães coloca na sua PEC. Aí a pergunta é, Cláudio, será que o mercado está preocupado com o país, igual a gente está aqui tentando dizer e tentando falar claramente que é preciso se preocupar com o país, não apenas no curto prazo, garantindo R$400 para o pobre que está precisando, de fato, de muito mais do que R$400, ou a gente está pensando, de novo, numa possibilidade de uma crise à lá governo Dilma, com mais uma pedalada, nesse caso, uma pedalada fiscal bolsonarista, e pensando no médio prazo. Vai garantir R$400 agora, para daqui a 1 ano, 2 anos, esse pobre que hoje está aqui, eu falo entre aspas porque vira uma entidade. Pobre na boca de político é isso aí, né? É essa pessoa que às vezes ele nunca nem viu, nem nunca chegou perto, nem sabe quem é, mas chama e assim o intitula para parecer o paladino social, o cara que pensa no bem-estar do país, quando na verdade está pensando em interesses próprios. A mesma pergunta eu faço ao mercado. O mercado está disposto mesmo a dar a sua parcela de contribuição, ou as preocupações do mercado são outras, como as dos senhores deputados e senadores, né, Cláudio? O mercado está querendo saber para onde vai a taxa de juros da Selic, ligando para o presidente do Banco Central. Diego, obrigado pela tua participação aqui. Seguimos em frente. Um abraço, Cláudio, um abraço a todos. Obrigado.